14 de setembro de 1968, uma equipe internacional, formada por engenheiros e arqueólogos, trabalha incansavelmente para salvar os templos de Abu Simbel da inundação iminente que o Lago Nasser está prestes a causar. O projeto da Unesco de realocação dos templos de Ramsés II é, sem dúvida, uma das maiores operações de resgate arqueológico da história. Enquanto cortam o grande templo em blocos colossais, cada um pesando cerca de 30 toneladas, os trabalhadores se deparam com algo completamente inesperado. Por trás da imponente estátua de 20 metros de Ramsés II sentado em seu trono, surge uma câmara oculta. Uma câmara que, misteriosamente, não consta em nenhum mapa do templo. E dentro dessa câmara, gravadas em 4 tábuas de granito negro, jaz uma profecia. Uma profecia, deixada por Ramsés II para as gerações futuras. Uma profecia que ele sabia que se cumpriria. Uma profecia que, quando finalmente traduzida em 1970, revelou que o faraó mais poderoso do Egito Antigo previu o colapso de sua própria civilização com uma precisão de arrepiar os cabelos. E o mais incrível é que essa profecia se cumpriu exatamente como ele havia previsto. Ramsés II, também conhecido como Ramsés o Grande, governou por um período incrível de 66 anos durante a 19ª dinastia do Novo Império, de 1279 a 1213 a.C. Ele ordenou a construção de Abu Simbel no ano 24 de seu reinado, aproximadamente em 1255 a.C., para celebrar sua vitória no combate de Kadesh contra os hititas e para reafirmar o poder egípcio na Núbia. Os 4 colossos sentados na fachada do templo representam Ramsés II em diferentes fases de sua vida. O templo foi inteligentemente projetado e orientado, de tal forma que, 2 vezes por ano, precisamente nos dias 22 de fevereiro e 22 de outubro, os raios do sol conseguem penetrar incríveis 65 metros até o santuário interno, iluminando as estátuas de Ramsés II, Amon-Ra e Ra-Horakhti. Apenas Ptah, o deus da escuridão, permanece eternamente nas sombras. Este fenômeno astronômico não é uma mera coincidência, é engenharia de precisão pura e demonstra, de forma inequívoca, o conhecimento extraordinário que os egípcios possuíam sobre astronomia, matemática e arquitetura. Mas a câmara oculta, localizada atrás da segunda estátua colossal, jamais foi documentada, nem pelos construtores originais do templo, nem pelos exploradores do século XIX, como João Belzoni, que redescobriu Abu Simbel em 1813, nem pelos arqueólogos do século XX, que estudaram com afinco cada centímetro do complexo. A câmara foi deliberadamente escondida e selada com técnicas que sugerem de forma inegável que Ramsés II não queria que fosse encontrada durante seu reinado ou durante os reinados de seus sucessores, apenas quando o próprio templo estivesse em perigo mortal, exatamente como em 1968, quando as águas da represa de Aswan ameaçavam submergir Abu Simbel para sempre. A doutora Christiane de Roches-Noblecourt, a arqueóloga francesa, que liderou os esforços de documentação durante o arriscado resgate de Abu Simbel, foi a primeira pessoa a entrar na câmara oculta. Sua equipe levou 3 dias para abrir a passagem selada. Quando finalmente conseguiram penetrar, encontraram uma sala modesta de aproximadamente 3 metros por 4 metros,
Não havia decoração nas paredes, nenhum hieróglifo, nenhuma cena de batalha ou ritual religioso. Apenas as 4 tábuas de granito negro, cada uma medindo 1,2 metros de altura por 80 centímetros de largura, dispostas em um semicírculo. No centro da câmara, as tábuas estavam gravadas com hieróglifos, em um estilo formal, característico do final do reinado de Ramsés II. A datação estilística sugeriu que foram criadas entre 1220 e 1213 a.C., os últimos anos do faraó. A análise geológica do granito confirmou que a pedra veio das pedreiras de Assuã, as mesmas usadas para os obeliscos do templo de Karnak. Mas o que realmente impressionava era o conteúdo. As tábuas continham um texto profético, uma mensagem que Ramsés II, no crepúsculo de sua vida, deixou para as gerações futuras. E essa mensagem começava com uma declaração extraordinária. Eu, Ramsés, amado de Amon, senhor das 2 terras, no ano 66 de meu reinado, tendo vivido mais que qualquer faraó antes de mim, tendo visto mais que os olhos dos deuses deveriam ver, escrevo estas palavras para aqueles que virão, quando o Egito não for mais o Egito não for mais o Egito. Essa frase causou confusão imediata entre os tradutores. O que Ramsés II queria dizer com isso? Como a terra do Egito poderia não ser a terra do Egito? A resposta estava nas tábuas seguintes. Na segunda tábua, Ramsés II descrevia uma visão que teve no templo de Ptah, em Mênfis. Ele tinha aproximadamente 85 anos na época, 3 anos antes de sua morte. A visão veio durante um ritual noturno, onde o faraó, como sumo sacerdote vivo de todos os deuses egípcios, realizava oferendas secretas. Durante a 5ª hora da noite, Ramsés II relatou que viu algo, não um deus, não um espírito, mas o que ele descreveu como o tempo visível, uma manifestação do próprio tempo, mostrando-lhe não o passado ou o presente, mas o futuro absoluto. E nessa visão, ele viu 7 eras, 7 períodos, que o Egito atravessaria após sua morte, e ele descreveu cada uma delas com detalhes que, quando comparados com a história real do Egito, nos 3.200 anos seguintes, são assustadoramente precisos. A primeira era, segundo Ramsés II, seria a era dos filhos fracos. Ele profetizou que, após sua morte, seus descendentes não teriam a força para manter o Reino Unido, que haveria disputas pelo trono, que a 19ª dinastia cairia em caos, e o poder dos faraós diminuiria, enquanto o poder dos sacerdotes de Amon cresceria, até que, finalmente, os próprios sacerdotes se tornariam reis. E isso é exatamente o que aconteceu. Após a morte de Ramsés II, em 1213 a.C., seus sucessores imediatos, Meneptah e Ramsés III, ainda mantiveram algum poder. Mas a 19ª dinastia entrou em colapso, em menos de 30 anos. A 20ª dinastia que se seguiu foi marcada por uma série de faraós fracos, todos chamados Ramsés, de Ramsés IV a Ramsés XI. Durante este período, os sumos sacerdotes de Amon, em Tebas, acumularam tanto poder que, no final da 20ª dinastia, por volta de 1077 a.C., o sumo sacerdote Herihor efetivamente se declarou rei no Alto Egito. O Egito estava dividido. O terceiro período intermediário havia começado exatamente como Ramsés II previu. A segunda era profetizada. Era a era dos reis estrangeiros.
Ramsés II descreveu que homens de terras distantes governariam o Egito, que eles adorariam os deuses egípcios, construiriam templos egípcios, escreveriam em hieróglifos egípcios, mas não seriam egípcios de sangue, e que isso aconteceria, não uma, mas muitas vezes. Novamente, a profecia se cumpriu, com uma precisão notável. Durante o terceiro período intermediário, de 1077 a 664 a.C., o Egito foi governado por várias dinastias estrangeiras. A 21 dinastia incluía reis líbios. A 15 dinastia foi completamente núbia, governantes do reino de Cush, que conquistaram o Egito e o governaram por quase um século. Esses reis estrangeiros, conhecidos como os faraós negros, adotaram completamente a cultura egípcia, mas eram etnicamente núbios. Depois veio a dinastia persa, depois a dinastia macedônica de Alexandre o Grande, depois veio a dinastia ptolemaica. Gregos que governaram a terra do Egito por 300 anos. Cleópatra VII, a última faraó, era grega de ascendência macedônica e não egípcia. Todos eles governaram a terra do Egito, todos se apresentaram como faraós legítimos, todos adoraram Ra, Osíris e Ísis, mas nenhum deles era egípcio de nascimento. Ramsés II havia previsto isso 1000 anos antes de acontecer. A terceira era a mais enigmática. Ramsés II a chamou de Era da Águia de Duas Cabeças. Ele descreveu que 2 impérios, ambos de terras além-mar, lutariam pelo controle da terra do Egito, que ambos adorariam um Deus único, diferente de todos os deuses egípcios, que construiriam edifícios estranhos para adorar esse Deus, e que essa duraria 1000 anos, durante os quais a terra do Egito seria esquecida. Os estudiosos modernos interpretam isso como uma referência aos impérios bizantino e islâmico. A terra do Egito foi conquistada pelo Império Romano em 30 a.C., após a morte de Cleópatra VII, quando o Império Romano se dividiu em 395 d.C. A terra do Egito se tornou parte do Império Bizantino, um império cristão com sua capital em Constantinopla. A águia de duas cabeças era literalmente o símbolo imperial bizantino. Em 641 d.C., a terra do Egito foi conquistada pelos árabes muçulmanos. Durante os próximos 1300 anos, a terra do Egito seria governada por califados islâmicos sucessivos, sultões mamelucos e, finalmente, o Império Otomano. Durante esse período, a religião egípcia antiga foi completamente substituída, primeiro pelo cristianismo copta e depois pelo islamismo. Os templos foram abandonados, os hieróglifos foram esquecidos. A língua copta, o último descendente do antigo egípcio, foi gradualmente substituída pelo árabe. Por 1000 anos, ninguém conseguia ler os textos que Ramsés II havia deixado gravados em pedra por toda a terra do Egito. A terra do Egito foi esquecida, exatamente como Ramsés II disse que seria. A quarta era a era do despertar. Ramsés II profetizou que homens de terras distantes viriam à terra do Egito procurando conhecimento perdido, que eles aprenderiam a ler os hieróglifos novamente, que desenterrariam tumbas de faraós, que removeriam múmias de seus locais de descanso e que, ao fazer isso, despertariam a terra do Egito de seu sono de 1000 anos. Esta é, obviamente, uma referência ao período da egiptologia moderna. A expedição de Napoleão à terra do Egito, em 1798, marcou o início do interesse científico europeu pelo Egito Antigo. A descoberta da Pedra de Roseta, em 1799,
forneceu a chave para decifrar os hieróglifos. Em 1822, Jean-François Champollion finalmente quebrou o código. Durante o século XIX e início do século XX, arqueólogos europeus escavaram sistematicamente a terra do Egito. Howard Carter descobriu a tumba de Tutankhamon em 1922. Auguste Mariette fundou o Serviço de Antiguidades Egípcias. Gaston Maspero descobriu os textos das pirâmides. Flinders Petrie revolucionou a metodologia arqueológica. E múmias foram removidas aos milhares, incluindo a própria múmia de Ramsés II, que foi levada para o Museu Egípcio do Cairo em 1881. Após ser descoberta no esconderijo de múmias reais em Deir el-Bahari, Ramsés II havia previsto que seria despertado, que seria removido de seu local de descanso, que homens de terras distantes estudariam seu corpo. E em 1976, mais de 3.100 anos após sua morte, a múmia de Ramsés II foi transportada para Paris para tratamento de deterioração fúngica. Ele recebeu um passaporte egípcio oficial. Sua ocupação listada: rei falecido. Um faraó morto há 3 milênios viajou de avião para a França, exatamente como previsto nas tábuas de Abu Simbel. A quinta era a Era da Grande Guerra. Ramsés II descreveu que um combate de escala sem precedentes varreria o mundo, que milhões morreriam, que armas de poder incompreensível seriam usadas, que a própria terra do Egito se tornaria campo de combate, e que após esse combate, a terra do Egito seria libertada dos reis estrangeiros. A interpretação mais óbvia é a Segunda Guerra Mundial. A campanha do norte da África de 1940 a 1943 viu batalhas massivas travadas no deserto egípcio, El Alamein, a apenas 106 quilômetros de Alexandria. Foi palco de uma das batalhas decisivas da guerra. Milhões morreram no conflito global. Armas de poder incompreensível, bombas atômicas, foram de fato usadas. E em 1952, após o combate, a terra do Egito finalmente se libertou do domínio estrangeiro. A Revolução Egípcia derrubou o rei Farouk, o último monarca de ascendência albanesa que governava como protetorado britânico. Gamal Abdel Nasser proclamou a República Árabe do Egito. Pela primeira vez em quase 2.400 anos, a terra do Egito era governada por egípcios. Ramsés II sabia disso. De alguma forma, 3.200 anos antes, ele viu que viria um combate global após o qual seu povo seria livre. A sexta era a mais perturbadora. Ramsés II a chamou de Era do Silêncio dos Deuses. Ele profetizou que chegaria um tempo em que os deuses egípcios não seriam mais adorados, que os templos permaneceriam vazios, que os rituais não seriam mais realizados, que mesmo os que despertassem o conhecimento da terra do Egito não trariam os deuses de volta. Esta era já havia começado séculos antes das tábuas serem descobertas. O último templo egípcio a funcionar foi o templo de Ísis, em Philae. O último hieróglifo datado foi inscrito lá em 394 d.C. Após isso, a religião egípcia antiga morreu completamente. Por 1.600 anos, nenhuma oferenda foi feita a Ra, nenhum hino foi cantado para Osíris, nenhum ritual foi realizado para Ísis. Os deuses egípcios entraram em silêncio eterno. Mesmo após a redescoberta da civilização egípcia no século XIX, os deuses permaneceram mortos. Os templos foram restaurados como museus, não como locais de culto. Egiptólogos estudaram os rituais antigos academicamente, mas não os praticaram religiosamente. Ramsés II havia previsto isso.
que os deuses que ele serviu durante 66 anos de reinado seriam esquecidos, que os templos que ele construiu ficariam vazios, que o silêncio dos deuses seria eterno. E então veio a sétima era, a era final, a profecia mais assustadora de todas. Ramsés II a chamou de Era da Perda Total. E esta era estava marcada por um evento específico, um evento que ele descreveu com detalhes tão precisos que os arqueólogos que leram as tábuas em 1968 ficaram sem palavras. Porque Ramsés II havia profetizado que o próprio Abu Simbel seria movido. Na quarta tábua, a profecia final, Ramsés II escreveu: quando as águas do Nilo forem aprisionadas por uma barreira feita por homens, quando o rio sagrado se tornar um lago morto, quando o meu templo estiver prestes a ser engolido pelas profundezas, então virão homens de todas as terras para salvá-lo. Eles cortarão meu templo em pedaços, eles moverão cada pedra, eles reconstruirão o que construí, mas não no lugar onde escolhi construir. E ao fazer isso, eles provarão que a terra do Egito perdeu até mesmo o domínio sobre suas próprias pedras. Esta será a era da perda total, a era em que o Egito não será mais o Egito. Esta profecia foi escrita aproximadamente 1210 anos antes de Cristo. As tábuas foram descobertas em setembro de 1968 e, coincidentemente, em setembro de 1968, o projeto da Unesco para mover Abu Simbel estava exatamente na fase que Ramsés II descreveu. A represa de Aswan Alta havia sido construída, o Nilo estava sendo aprisionado, o lago Nasser estava se formando, Abu Simbel estava prestes a ser submerso, e uma equipe internacional de engenheiros estava, literalmente, cortando o templo em 1036 blocos para movê-lo 65 metros para cima e 200 metros para trás. Ramsés II havia previsto sua própria realocação, com 300 e 200 anos de antecedência, com detalhes que incluíam o aprisionamento do Nilo, a formação de um lago e o desmembramento de seu templo. Inacreditável! Quando a doutora Christiana de Roches Noblecourt apresentou a tradução completa das tábuas ao Conselho Supremo de Antiguidades do Egito, em fevereiro de 1970, houve um silêncio prolongado. Depois, questionamentos. Como isso era possível? Como Ramsés II poderia ter previsto eventos tão específicos, com milhares de anos de antecedência? As explicações variaram, do racional ao místico. Alguns egiptólogos sugeriram que as tábuas eram uma falsificação moderna, mas análise geológica, datação estilística e exame da pátina nas gravações confirmaram que eram autênticas do período de Ramsés II. Não havia dúvida de que foram criadas no século XIII a.C. Outros propuseram que a profecia era vaga o suficiente para ser reinterpretada retroativamente, que estávamos lendo significados modernos em textos antigos, ambíguos. Mas a descrição do aprisionamento do Nilo, a formação de um lago e o movimento do templo eram específicas demais para serem coincidência. Uma terceira teoria, mais controversa, era que os antigos egípcios possuíam conhecimento científico ou tecnológico que nos permitia prever eventos futuros, conhecimento astronômico avançado, talvez, ou compreensão de ciclos históricos, ou matemática preditiva que não compreendemos. Mas a explicação mais perturbadora veio do próprio texto nas tábuas. Ramsés II não afirmava ter previsto o futuro através de ciência ou lógica. Ele afirmava ter visto o tempo visível, uma manifestação literal do tempo, mostrando-lhe eventos futuros como se fossem presentes,
e ele descreveu essa experiência com detalhes que sugerem algo muito além de um sonho ou visão mística convencional. Ele descreveu que, durante o ritual da 5ª hora da noite no templo de Ptah, enquanto recitava as oferendas secretas conhecidas apenas pelos faraós, ele sentiu o tempo parar, que as chamas das lâmpadas de óleo congelaram no ar, que o som da sua própria voz desapareceu, que ele estava simultaneamente dentro e fora de seu corpo. E então ele viu, não viu através de visões ou símbolos, viu diretamente, como se estivesse assistindo a eventos reais. Viu dinastias subirem e caírem. Viu reis estrangeiros sentados no trono de Horus. Viu templos abandonados. Viu hieróglifos sendo decifrados por homens de pele branca falando línguas estranhas. Viu uma guerra que matou milhões. Viu o Nilo sendo represado. Viu seu próprio templo sendo cortado em pedaços. E viu tudo isso, não como possibilidades, mas como certezas, como eventos que já haviam acontecido, mesmo que estivessem milhares de anos no futuro. Isso levanta uma questão filosófica profunda. Se Ramsés II viu o futuro com precisão absoluta, isso significa que o futuro é fixo, que o livre-arbítrio é uma ilusão, que tudo o que acontecerá já está determinado. A física moderna, particularmente a teoria da relatividade de Einstein, sugere que o tempo pode não ser linear como percebemos. Que passado, presente e futuro podem coexistir simultaneamente em um bloco de espaço-tempo quadridimensional. Que a nossa experiência de tempo fluindo é uma ilusão da consciência humana. Se isso for verdade, então é teoricamente possível que, sob circunstâncias extraordinárias, alguém pudesse perceber o tempo de forma não linear. Pudesse ver eventos futuros da mesma forma que vemos eventos passados. Ramsés II afirmou ter tido exatamente essa experiência. E a precisão de suas profecias sugere que ele não estava simplesmente adivinhando ou sonhando. Mas há um aspecto ainda mais perturbador das tábuas de Abu Simbel. Um aspecto que a doutora Christiana Desroches Noblecourt mencionou apenas brevemente em suas notas pessoais, mas que nunca incluiu em seus relatórios oficiais. Há uma 8ª tábua, ou, pelo menos, havia espaço para uma 8ª tábua. No semicírculo formado pelas 4 tábuas de granito negro, havia uma base vazia, um pedestal claramente projetado para segurar outra tábua. Mas essa tábua estava faltando. Na base do pedestal vazio, gravado em hieróglifos minúsculos, estava uma única frase. A 8ª era: não pode ser escrita, só pode ser vivida. O que isso significa? Haveria uma 8ª era que Ramsés II viu, mas escolheu não registrar. Uma era além da era da perda total, uma era que ele considerou tão terrível ou tão sagrada que não poderia ser confiada à pedra. Ou a 8ª tábua existiu e foi removida deliberadamente. Por quem? Por quê? E o que estava escrito nela que era tão perigoso que precisava ser destruído? Essas perguntas permanecem sem resposta. A doutora Christiana Desroches Noblecourt morreu em 2011, aos 97 anos. Em suas últimas entrevistas, ela mencionou Abu Simbel com reverência, mas nunca discutiu publicamente a 8ª tábua faltante. Os arquivos do projeto da Unesco de resgate de Abu Simbel estão disponíveis na Unesco em Paris. Eles contêm dezenas de milhares de fotografias, relatórios técnicos, correspondências e documentos de trabalho, mas menções às tábuas proféticas são surpreendentemente raras. Há apenas um relatório oficial, datado de março de 1970, assinado pela doutora Christiana Desroches Noblecourt e pelo Dr. André Kadri. Em
então diretor do Serviço de Antiguidades Egípcias. O relatório confirma a descoberta de 4 tábuas de granito negro com texto profético. Confirma a datação ao final do reinado de Ramsés, o segundo. Confirma a natureza geral das profecias. Mas o relatório minimiza significativamente o conteúdo específico. As profecias são descritas como previsões gerais sobre mudanças políticas e culturais, não como previsões detalhadas de eventos específicos. Por que a minimização? Por que o silêncio relativo sobre uma descoberta tão extraordinária? Uma teoria é que as autoridades egípcias e a Unesco decidiram conscientemente suprimir detalhes para evitar controvérsia. Uma profecia precisa de 3.200 anos poderia atrair a atenção indesejada de místicos, conspiracionistas e pseudocientistas. Poderia prejudicar a credibilidade científica da egiptologia. Outra teoria é que havia algo mais nas tábuas. Algo além das 7 eras. Algo que as autoridades decidiram não revelar publicamente. Talvez informações sobre a 8ª tábua faltante. Talvez instruções deixadas por Ramsés, o segundo, sobre o que fazer quando a 7ª era chegasse. As tábuas foram retiradas da Câmara Secreta durante o processo de realocação de Abu Simbel. Foram transportadas para o Museu Egípcio do Cairo. Segundo registros oficiais, elas estão armazenadas no porão do museu, em ambiente controlado, longe da exibição pública. Mas há um problema. Ninguém parece saber exatamente onde no porão. Pesquisadores que tentaram obter acesso para estudo adicional relatam dificuldades burocráticas. Alguns foram simplesmente informados de que as tábuas estão indisponíveis. Outros foram informados de que não há registro de tábuas proféticas no inventário do museu. É como se as tábuas tivessem desaparecido, ou como se alguém quisesse que desaparecessem. O Dr. Zahi Hawass, ex-ministro de Antiguidades do Egito e uma das figuras mais proeminentes da egiptologia moderna, foi questionado sobre as tábuas de Abu Simbel em uma entrevista em 2004. Sua resposta foi evasiva. Ele confirmou que ouviu falar delas, mas disse que nunca as viu pessoalmente. Ele sugeriu que poderiam ter sido interpretações errôneas de textos religiosos convencionais. Mas o Dr. Hawass é conhecido por ter trabalhado extensivamente nos arquivos do Museu Egípcio do Cairo. É difícil acreditar que ele não teria conhecimento de artefatos tão significativos, se eles realmente estivessem lá. Então, onde estão as tábuas de Ramsés, o segundo? Elas ainda existem? Foram destruídas? Estão escondidas deliberadamente? Ou nunca foram tão extraordinárias quanto os relatos iniciais sugeriram? A única evidência física que sabemos com certeza que ainda existe são as fotografias tiradas pela equipe da doutora Christiane Desroches Noblecourt em 1968. Essas fotografias mostram claramente as 4 tábuas de granito negro com hieróglifos densamente gravados, mas a resolução das fotografias é insuficiente para ler o texto completo. Existe uma cópia completa da tradução das tábuas. A doutora Christiane Desroches Noblecourt mantinha diários detalhados de todas as suas escavações. Após sua morte, seus arquivos pessoais foram doados ao Musée du Louvre, em Paris. Pesquisadores que examinaram esses arquivos confirmam que há referências a Abu Simbel, mas nada sobre as tábuas proféticas especificamente. É como se um véu de silêncio tivesse descido sobre toda a descoberta. Mas voltemos à questão fundamental. Assumindo que as tábuas são autênticas e que as traduções iniciais eram precisas, como explicamos a profecia de Ramsés, o segundo? Há 3 possibilidades principais. Primeira possibilidade: coincidência extraordinária.
Ramsés II escreveu textos vagamente proféticos que, através de pura chance, pareceram se alinhar com eventos históricos reais. Nossa interpretação desses textos é influenciada por viés de confirmação, vendo padrões onde não existem. O problema com esta explicação é a especificidade, a descrição do aprisionamento do Nilo, a formação de um lago e o movimento do templo não são vagas. São detalhes concretos que se alinham perfeitamente com o projeto da represa de Aswan e a realocação de Abu Simbel. Segunda possibilidade: conhecimento avançado. Os antigos egípcios, particularmente os sacerdotes e faraós, com acesso a conhecimento secreto, possuíam compreensão de ciclos históricos, padrões sociológicos ou até mesmo matemática preditiva, que lhes permitia fazer previsões surpreendentemente precisas sobre o futuro distante. Esta explicação é mais plausível do que a coincidência, mas ainda enfrenta desafios. Como alguém poderia prever uma tecnologia específica, represas, que não existia em sua época? Como poderiam prever eventos geopolíticos dependentes de milhares de variáveis não lineares? Terceira possibilidade: percepção temporal anômala, sob circunstâncias que não compreendemos. Ramsés II experimentou uma forma de consciência que transcendeu a percepção temporal linear normal. Ele literalmente viu eventos futuros, não através de lógica ou previsão, mas através de observação direta de eventos que ainda não haviam ocorrido de sua perspectiva, mas que já existiam no bloco de espaço-tempo quadridimensional. Esta explicação é a mais controversa, mas também a única que se alinha completamente com a própria descrição de Ramsés II do que ele experimentou e, curiosamente, é a mais consistente com algumas interpretações da física moderna. Seja qual for a explicação verdadeira, uma coisa é certa: Ramsés II, no final de sua vida, após 66 anos como faraó, após construir mais monumentos do que qualquer outro rei egípcio, após ver gerações inteiras nascerem e morrerem, sentiu a necessidade de deixar uma mensagem final, uma mensagem escondida em uma câmara secreta em Abu Simbel. Uma mensagem que só seria descoberta quando o próprio templo estivesse em perigo. Uma mensagem sobre 7 eras que o Egito atravessaria. Eras de declínio, conquista, esquecimento, despertar e perda. E uma 8ª era que não pode ser escrita, apenas vivida. Talvez estejamos vivendo essa 8ª era agora. A era além da perda total. A era em que o Egito antigo existe apenas como história. Os deuses apenas como mitos. E os templos apenas como ruínas preservadas para turistas. Ou talvez a 8ª era ainda esteja por vir. Algo que Ramsés II viu em sua visão do tempo visível, mas que era tão significativo que ele não podia registrá-lo em pedra, apenas deixar um pedestal vazio e uma mensagem críptica. A 8ª era não pode ser escrita, só pode ser vivida. O que você acha que Ramsés II viu, que era além da perda total, existe? E por que ele escolheu não nos contar? Essas perguntas permanecem sem resposta. As tábuas estão desaparecidas ou escondidas. A doutora Cristiana Desroches, noble Kurt, levou seus segredos para o túmulo, e Abu Simbel, agora reconstruído 65 metros acima de sua localização original, permanece em silêncio sobre os mistérios enterrados em suas câmaras ocultas. Mas há um último detalhe. Um detalhe que a doutora Cristiana Desroches Noblecourt mencionou em uma carta pessoal para uma colega arqueóloga em 1972. Quando sua equipe estava removendo as tábuas da câmara secreta, eles encontraram algo atrás da 4ª tábua.
Um pequeno cilindro de ouro do tamanho de um dedo. O cilindro estava selado com cera de abelha preservada perfeitamente por mais de 3.000 anos. Dentro do cilindro havia um papiro enrolado, e no papiro, escrito pela mão de Ramsés II, estava uma única frase em hieróglifos. Se vocês leem isto, já é tarde demais. A oitava era começou. A carta da doutora Christiane de Roches-Noblecourt é datada de 1972. O cilindro de ouro, segundo ela, foi encontrado em 1968. Se a frase de Ramsés II estava correta, então a oitava era, a era que não pode ser escrita, mas apenas vivida. Começou em 1968, há mais de 50 anos. Estamos vivendo a profecia final de Ramsés, o segundo, sem sequer perceber. Mas o que caracteriza essa oitava era? O que a torna diferente da era da perda total? Por que não pode ser escrita? Não sabemos. O cilindro de ouro desapareceu junto com as tábuas. A carta da doutora Christiane des Roches. Noblecourt é a única evidência de que ele existiu. E talvez essa seja a resposta. Talvez a oitava era seja caracterizada precisamente por isso, pela perda da certeza, pela perda do conhecimento definitivo, pela perda da capacidade de distinguir entre verdade e ficção, entre história e mito, entre o que realmente aconteceu e o que queremos acreditar que aconteceu. Ramsés II viu tudo, as dinastias que cairiam, os reis estrangeiros que governariam, os deuses que seriam esquecidos, o templo que seria movido e, finalmente, uma era onde a própria verdade se tornaria incerta. A era que não pode ser escrita, porque na oitava era, nada pode ser escrito com certeza absoluta. Tudo é ambíguo, tudo é questionável, até mesmo profecias de 3.200 anos, que se cumpriram com precisão assustadora. Então, aqui estamos, vivendo possivelmente a oitava era profetizada por Ramsés II. Cercados por informação, mas incertos sobre a verdade, com acesso a todo o conhecimento do mundo, mas incapazes de saber em que acreditar. As tábuas de pedra de Abu Simbel nos ofereceram um vislumbre de conhecimento além do tempo. Um faraó que viu o futuro com seus próprios olhos e tentou nos avisar sobre o que estava por vir. Mas no final, como todas as grandes verdades do Egito Antigo, a profecia de Ramsés II permanece envolta em mistério. As tábuas desaparecidas, o cilindro de ouro perdido, a oitava era não escrita. Talvez seja apropriado. Talvez Ramsés II soubesse que a oitava era só poderia ser compreendida vivendo-a, não lendo sobre ela. Que cada geração teria que descobrir por si mesma o que a profecia significava. E talvez, olhando para o mundo ao nosso redor hoje, estejamos finalmente começando a entender o que o último grande faraó do Egito tentou nos dizer através das eras. Que tudo muda, que civilizações caem, que deuses morrem, que até mesmo pedras milenares são movidas, e que a única constante é a incerteza absoluta sobre o que virá a seguir. Ramsés II sabia disso há 3.200 anos. E agora, finalmente, nós também sabemos. A oitava era não pode ser escrita, só pode ser vivida. E nós estamos vivendo ela, agora.